E cá estamos nós. É verdade, nós temos que terminar isto. Falta o episódio 7 no qual tinha dito que iria lançá-lo como extra, e a verdade é que já se passaram cerca de vários meses. No entanto, se vocês sentirem-se um pouco perdidos, vejam pelo menos a parte 3 do Está Tudo Errado, que isto é basicamente uma continuação direta. Sem mais demoras, vamos ao episódio 7. O episódio final que começa com o Eduardo em tronco nu. Sem explicação. É só porque sim. Já é a terceira ou a quarta vez que nos impingem Eduardo em tronco nu. Pronto, sempre podem argumentar que se a segunda temporada tiver fracas audiências é porque as mulheres desmaiaram a ver o Condessa sem camisola. Tu achas que isto é uma boa ideia? Matas de atum? I'm pretty sure this is a terrible idea, but do you have a better one? Uncle Joe também seria ótimo com os pecados. One more thing. Open the door. Open the door, mas é uma gaveta. Tudo relacionado com o Eduardo, não? O estranho caso do motorista voador e do ceguinho que viu a luz antes de esticar o pernil. Finalmente, ao fim de 7 episódios, a produção consegue pela primeira vez fazer o espectador antipatizar com o banha como deve ser. Mas não pensem que isto é um elogio, porque isto já devia ter sido feito no máximo no episódio 3, não no último episódio. Eduardo capuz na missa para não ser reconhecido, mas quando o Carlinhos dá conta dele, tira-o. Mas ter o Carlinhos ao lado não te vai meter invisível, Eduardo. Pobre coitado nem teve direito a uma lápide. Prontos, até o clichê de aparecer magicamente perto do protagonista sem que ele note, até isso a série tem. O Eduardo teria notado a lanterna da luz bem antes. Eu quero fazer um telefonema. Telefonema? Deves ver muitos filmes, tu. Francisco seria ótimo com os pecados. Eu tenho uma pequena horta, mas plantamos batatas. Batatas em pleno verão? Capaz de ser um dos poucos momentos de lucidez da inspetora na série. Como é que foram? Vamos de autocarro. De autocarro. Caminhonete. De caminhoneta para o fim do mundo. Transporte público numa ilha sem rede de transportes de jeito, para um local que só tem uma casa em 2001. Não passa. Os putos na escola apertavam contigo, não era? Chamavam-te o quê? Maricas, rabeta, naião? Esqueceste do termo pejorativo mais conhecido em rabo de peixe. Zabela. E dizes tu dos Açores? Eu sou de rabo de peixe. Achas mesmo que eu cheguei até aqui com medo que me chamem nomes? Dar Carlinhos é algo que não esperava ver na primeira temporada, mas que acaba a ser surpreendente bom e ele na segunda ainda vai ficar melhor. Vale uma remoçãozinha. Conheço Carlinhos desde bombinho. Chegas ou chegas depois, meu. Ainda vi se trava? Tenho uma ideia. Ora, o plano deste era que chegassem ao Carlinhos através do padre, que consegue, mas só conseguem porque calhou do Carlinhos se ir encontrar-se com o padre nessa exata noite, porque senão nunca o teriam encontrado ao detetive. Mas a série tenta fazer parecer que sim, que ele é um gênio. Porque eu sinto por si funciona melhor assim, com isto pelo meio. Sim, mas para não se sentirem tão sozinhos, aproveitem e façam aí um buraco da glória. Oi, tu vais arranjar maneira de ser cancelado tão perto do fim. Desculpem a piada da glória, mas não é de propósito, porque olha o diálogo que se segue. Dov'è quel Ruotacuna? Não entendo. Come si dice froce in portoghese? A quem ne so? Ma non sei stato in carcere? Beh, non lo so. E non ci stanno froci nelle carceri in Portogallo? Non ho idea. Não fui eu, malta, foi a série. You won't find shit. Bem, um pouco de educação ajudava, Joe, só para o caso. Vamos embora, é o quê? Eu sou tua criada, é isso? Estou a fazer pela vida, Silvia. Já tu só pensas nesta merda, não é? Um cheiro, outros traficam, mas a merda é a mesma. Diz isso ao Nininho que o gajo está na maior. O que foi? O que é que aconteceu? Carlinhos, eu tenho que ajudar o Carlinhos. O que é que se passa com o Carlinhos? Diz-me. Prepara tudo e vai ter o sítio combinado com a Sky. Eduardo, conta logo tudo. Não me admira que ela não tenha vontade de ir para a América. Não só pela gravidez, mas também porque tu és. Aconteceu algo. Que foi? Não importa. Agora olha, vem ter o local combinado. Foi quem do que é a portuguesa. Local combinado, que as coisas nem estão bem definidas e são bem arriscadas. Claro que assim, ainda menos ela tem vontade de ir. E agora, vamos à falácia mais irrisória da série. Então, Eduardo é ameaçado pelo Monty para entregar a droga ou o Carlinhos vai passar mal, ao mesmo tempo em que ele Joe leva com mandato de busca, o impossibilita de atender a chamada do Eduardo. Ora, sem saber para onde se virar, o que é que esta inteligência rara faz? O que é que faz? Vai entregar-se à inspetora! Mas eu não preciso dizer o que está de errado com isto. Ou preciso? Claro que preciso. Então, pelo que está à mostra no episódio 7, ele vai na fezada tentar convencê-la a não prender e elaborar um plano de tensão em que ela encontra-se com o italiano em armadilha e italiano preso. Nesta parte, até que tudo certo. Tudo certo, caralho! Está tudo errado com isto! Primeiro, como é que ele sabia onde a inspetora estava alojada? Adivinhou? Segundo, ou a mulher é uma responsável primeiro por ter deixado a porta do seu quarto aberta, ou o Eduardo tem jeito para destrancar portas. Ainda mais jeito para ficar a olhar para o vazio, quando bem pode ser preso sem oportunidade de resposta. Terceiro, que eu saiba, ele ainda tem planos de fugir para a América. Em nenhum momento foi passada a mensagem para nós, espectadores, que ele prefere sacrificar a fuga e preço para o Carlinhos do que evadir-se. Se essa até era a verdadeira intenção, não foi passada para o espectador. E quarto, nunca, mas nunca em condições normais, uma inspetora vai aceitar um plano teu sem tu ires detido, confessares os crimes e prisão preventiva. Se ela aceita, é despedimento imediato por justa causa. O pior de tudo é que pelo visto já ela aceita. E o próximo tem que tu, Eduardo, é este no dia seguinte. Até a produção já está assim, tá cagão. Não, espera aí, ele confessa que é culpado, ele diz isto. Se me prender agora, não
vai encontrar que eles começaram isto tudo. Não é uma confissão direta, mas é como se dissesse: eu sou o isco da ilegalidade. E do nada, a inspetora pensa e passa para aqui. É isso mesmo. A inspetora deu vista grossa para uma pessoa que vendeu quilos e quilos de pó. A produção pensou: epá, já estamos no final, que se foda bem assim, mas ficou uma cagada. Mas não, a tão profissional deixa-se levar pela emoção. Deixa aqui no livro a cena do hotel, ela queria simpatia pela primeira vez, olha, blá blá blá. Sim, mas... e o despedimento? Também ficou por terra. Não acreditar em tanta bondade. Não é bondade, é justiça. Sabes, é o que os tribunais dizem aos culpados, Eduardo. Malta, isto não é uma amizade longa, que perdura desde os tempos de infância, mas agora estão em lados opostos. Não, isto são duas pessoas que se acabaram de conhecer praticamente e estão em polos opostos. Não vai haver pena nenhuma, não... Pronto, o episódio 7 resumido é este. O Eduardo que se entrega na fé consegue convencer a inspetora e uma inspetora que vai mesmo na lenga-lenga do Eduardo. Por isso que isto não acaba a ser uma conclusão memorável. Mas ok, avançando. Eu sei que tu nunca me gramaste nem com molho de escabeche. Mostrem isto a um brasileiro e eles vão achar piada. Acaba a meio. Quando estás ligado a alguém como o Arruda, acaba sempre tudo a meio. Isso quer dizer que o Arruda não se vem? Oi, seriedade nessa p***. Ok, continuemos. O que é que tu tens? Nada. Estou mal disposta. Foda-se. Au. Eu bem parecia que tu tinhas as tetas inchadas. Tu estás mal disposta. Tu estás prenha. Igual grávida. Que aqui também temos que analisar. Ter um filho precoce assim aos 20 e poucos acaba com qualquer sonho ou plano. Mas o Augusto Fraga defende que é uma nova oportunidade para a Sílvia. Diz ele no maravilhoso livro. Augusto, honestamente, não faz muito sentido. E a própria Helena Caldeira argumenta que tal pensamento não faz sentido e que na verdade é um fardo enorme que a Sílvia vai ter que lidar. E é verdade, ela vai deixar de ter companhia, consome cocaína, sem estabilidade, maturidade e sem condições psicológicas para criar um bebê. Atenção que ela até ao nascimento pode mudar de vida, hábitos e assentar a uma futura terceira temporada, não estou a falar a segunda, terceira, em que se pode explorar isso. Mas saber que se está grávida nestas situações nunca pode ser motivo para sorrir e ficar a pensar que vai ficar tudo bem. A entrega será então feita no antigo Hotel Monte Palace. Eu não queria ser chato, mas até aqui há erro de continuidade, porque o hotel fechou em 1990, mas até 2010 teve seguranças privadas a impedir que fosse vandalizado. Ora, em 2001 o hotel estaria abandonado e com muito pó, mas praticamente intacto como nesta foto. É uma diferença de 9 anos. Mas tenho que admitir que o local que escolheram simboliza muito bem a situação do Eduardo, pois o mítico Monte Palace foi um hotel de luxo que abriu em 89 e fechou em 90. Um hotel de 5 estrelas extremamente luxuoso e extremamente ambicioso, mas que por um planeamento errado acabou em falência. Exatamente como o Eduardo, que é extremamente ambicioso, mas por um planeamento errado está em sérios apuros. Em suma, a entrega neste local decadente é uma metáfora ao mau planeamento do Eduardo e por ser uma metáfora bem interessante... The rest is in no fun. Trust me. Trust you. You fucking saco de merda. Boa adaptação ao nosso país. The key of the van. No. My friend first. Meu colega, tu tens as prioridades de negociação todas trocadas. De tudo o que podia fazer para empatar o Monte, ia ser um argumento tosquíssimo. Especialmente após todas as vezes que o Eduardo lixou o Monte. Resultado, Carlinhos meio Cristo com prego na mão. Neste ter-te aproximado bem mais. Aliás, mira-te tão longe que com azar ainda atingiram o Eduardo. Dar um tiro para intimidar tu dás. Agora, quando eles estão a fugir não fazes nada. Na perna, pelo menos. E disse-te mafioso? Embora a inspetora não esteja com uma grande proteção, ela está acompanhada por alguns soldados a rigor. Assim como a Banha e, honestamente, bem. Mas então eu pergunto, porquê que deixaram sozinho o fucking do estagiário? Ele que está a aprender, né? Ah, mas Rui, ele está com colete que o protege, basta olhar para as alças. Então eu pergunto, que raio de colete é esse que se veste por dentro da t-shirt com as alças fora? Que raio é suposto isso ser? E Francisco, Salvador Martinho, tu és um NPC? Vê porque é que ele não pode ficar sozinho? Francisco, não baixa a guarda, Francisco, olha seu porro do caralho! Ai... Lá porque não está a ver a ameaça, não quer dizer que desapareceu e evaporou. Uma coisa é descansar a mira, outra é tirar férias a meio da operação. Tu não pensas, estagiário, que... Ah, pois, é estagiário, esqueci-me disso. 10 soldados equipados a rigor, mais pala fresa e banha, planearam o embuste com antecipação, mesmo assim não conseguiram apanhar o Monte e deixaram-se no plano do rapaz que conseguiu fugir à vossa atenção. Como é que chegaste à inspetora? Não sei. É a inspetora portuguesa, pelos vistos. Agora peguei-lhe o hábito, desculpem. Sumiu! Cadê a Teté? E para terminar com chave de ouro, vocês estão a dizer que a equipa não interrogou o Eduardo na detenção sobre a droga mesmo? Feliz aniversário. Lembraste? Não me esqueça. 11 de setembro. Ah, claro, 11 de setembro de 2001. Aquele dia atípico em que o Ronaldo deu a sua primeira entrevista. E também houve o atentado, claro.
E adiante já para a segunda temporada, que eles chegam no mesmo dia em que dizem que aqui é 11 de setembro. Mas vai haver uma segunda temporada para explorar essas falhas de continuidade todas. Mas acabou. Finalmente acabou. Obrigado se ainda estão aqui e... Ainda falta uma cena, Rui. Mais uma? Qual é? Aquela dos fardos de espalha no final. Ah, ok. Que já agora, isto de esconder a droga nos fardos da erva é ficção. As pessoas esconderam antes nos buracos em umas paredes de pedra nas terras agrícolas da ilha. Diz aqui num livro que eu já vos vou dar a conhecer. Mas olha, finalmente, o ator que incentivou a comprar droga em direto na televisão e fez de chefe em Narcos tem a droga em sua posse. Agora sim, tudo faz sentido. Mas bem, terminou. Finalmente terminou. Agora eu não terminei por aqui a análise, porque não é que, para além do livro de Rabo de Peixe, vim a descobrir que existe outro livro! Meus amigos, o que é que nós andamos a perder? Para contexto, só descobri este livro recentemente e é uma pena que não o tenha encontrado antes, mas felizmente ainda deu por incluir neste vídeo. Ora, este senhor é Ruben Pacheco Correia, Rabo Peixense de Gema, e basicamente teve a mesma ideia de desmistificar a ficção e dar luz à realidade, mas em vez de o apresentar em vídeo, fê-lo em livro. Foi esperto que editou os direitos e comercializou bem. E é um livro em peras, com entrevistas, relatos e uma entrevista inédita ao italiano, que até está na capa. É um trabalho fenomenal. Portanto, dedico esta quarta parte a Ruben Pacheco Pereira e ao seu livro e a todo o seu trabalho, porque ele bem merece. E porque é através deste livro que se percebe realmente que a Netflix e a produção tiveram imensos documentos e histórias à disposição e mesmo assim não os usaram da melhor maneira, de forma a criar uma ficção minimamente bem assente nos factos reais. Por exemplo, as personagens. A maior parte delas são ficção, mas há uma certa personagem inspirada num inspetor real. Sim, Inspetor Banha é suposto ser uma representação de João Soares, um dos maiores inspectores desse caso da droga e que, coincidência, também tem uma filha. Qual é o problema? É que o tipo de comportamento que tentam demonstrar de conservadorismo e falta de interesse não tem nada a ver com o inspetor real, que foi um dos maiores lutadores contra o tráfico de droga nos Açores. Sim, ao contrário do que Francisco diz aqui nesta cena do carro, em que nunca tiveram uma especialista de tráfico na ilha, isso é completamente falso. Já havia um. Segundo, não só a caracterização do Inspetor Banha é desvirtuada, como a existência de uma inspetora do continente é totalmente fictícia. No entanto, creio que a maior falácia geral da série é esta aqui e preparem-se. E se eu vos disser que a história da droga em Rabo de Peixe, a freguesia, é um exagero em si, mas que foi exponenciado pelos meios de comunicação da altura, de forma a que eles pudessem contar a história que eles quisessem. Exatamente. Ou como o Ruben diz no livro, a comunicação social aproveitou a inocência deste povo e os contrastes sociais que encontramos em qualquer vila pescatória para contar a história que quis. Isso e a quantidade que deu à costa em Rabo de Peixe foi mínima. Pois é, não foi só em Rabo de Peixe que a droga deu à costa, mas sim em toda a ilha de São Miguel. Mas era mais simples para os jornaleiros atirar as culpas para uma vila desfavorecida. Ou como o Ruben refere, em Portugal apenas usam o nome de Rabo de Peixe apenas para surfar nesta infâmia. Caso contrário, a série teria o mesmo nome em todo o mundo. Resumindo, o nome Rabo de Peixe dado à série é uma falácia em si. Devia ter um nome diferente porque se o objetivo era fazer uma ficção hollywoodesca baseada em fatos reais, atribuir todo este caso ficcional a uma freguesia pequena em si é também no fundo não reconhecer que o resto de São Miguel foi igualmente ou até mais afetado com o acontecimento. Nisso, a versão estrangeira de Turn Off the Tide, tradução virar a maré, ou até brasileira de Mar Branco, obedecem melhor à premissa da série e é mais geral. E não cai no erro do nome português em focar as atenções só para uma parte da ilha. E é verdade que a própria produção cai nessa falácia do nome, porque a maior parte das gravações que são supostas ser em Rabo de Peixe, não são em Rabo de Peixe. A casa em que Eduardo vive não é em Rabo de Peixe, mas sim em Porto Formoso. Assim como o acontecimento da fuga na Marina também não é Marina Rabo de Peixe e sim Porto Formoso. Aliás, a maior parte das filmagens que eram supostas ser em Rabo de Peixe são, adivinhem, em Porto Formoso. Daí, como também o Ruben diz no livro, Rabo de Peixe serviu de barriga de aluguer para contar uma história que não é sua. Bingo. Outros pequenos fun facts na série no geral. Este Videoclube América é totalmente fictício. Na verdade foi uma loja de rabo de peixe bem conhecida de um senhor bem conhecido de nome. Aqui até dou o braço a torcer porque até aproveitaram bem um espaço icónico dos Açores. Já não dou o braço a torcer na história do padre. Nunca houve um padre rabo de peixe que experimentou a droga do italiano e acabou hospitalizado. Obrigado, Ruben. E para nem falar do irrealismo em ter um protagonista principal pescador, mas com six-pack autêntico. Ninguém em 2001 tinha esta pobre perfeitamente esculpida em rabo de peixe. Já sobre o episódio 4, fiquei a saber que várias das histórias que aconteceram são mesmo verídicas. Tanto a visita do Sandro G, os $2.000, o cartaz do Sandro Gins e o concerto que ele deu numa discoteca são todas reais. Coincidência, na parte 3 havia dito que foram dos melhores episódios da série, logo quando mais se foram basear na realidade. E pelo menos a série, ainda que imperfeita, acabou a trazer mais turismo para Rabo de Peixe e os Açores. Inclusive agora até há guias e placas que indicam os locais que apareceram nos episódios e por aí fora. Sempre acabou a ser positivo. Mas podia ser melhor.
Se Rabo de Peixe é uma série perfeita? Não, não é. Mas tem os defeitos que tiver, incoerências que não batem certo. A verdade é que Rabo de Peixe já marcou o audiovisual português. Nunca tivemos uma série tão internacionalizada e tão vista no estrangeiro como esta. Daí que era merecido uma crítica a sério, extensa e prolongada, que realmente demonstrasse o porquê de, apesar de boa, certos elementos da série não estarem bem construídos. Espero que tenham gostado, like, subscrevam e ativem o sininho para não perderem a análise da segunda temporada. Mas antes de terminarmos, venha a sentença.